Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área. E vamos que vamos, galerinha. Olho na tela. Galerinha, essa é a nossa aula de recomposição, onde nós vamos dar foco, ênfase, à função do primeiro grau. Mas antes disso, vamos aqui começando a trabalhar com o plano cartesiano, especificamente a ideia de ponto, tá certo? Então nós vamos ter aqui, ó, os eixos. Deixa eu acionar aqui a caneta mágica do nosso estúdio aqui. Marca texto, caneta, vermelho, foi. Então, olha só, nós temos os eixos das abscissas, que é o eixo X. A gente costuma chamar isso aqui de abscissa, tá certo? Ó, abscissa. Para quê? Para eu lembrar que os abscissas é o eixo X. E o eixo das ordenadas, que vai ser o meu eixo Y. Se eu não sei disso, se eu não sei localizar um ponto na reta, não tem como você localizar um ponto no plano. O plano vai depender sempre dessas duas coordenadas. Uma do eixo X, que é da abscissa, e a outra do eixo Y, que vai ser a minha ordenada. Beleza? Então, olha só. Quando nós temos aqui esses pontos, vamos pegar aqui alguns deles para representar. Olha aqui, ó. Cadê o meu ponto A? O meu ponto A está aqui, ó. Então, o meu ponto A, chama aqui, ó, ponto A. Todo ponto vai ter o para-ordenado, que é o valor para x e y. No caso, ele em x está em 0 e ele em y também está em 0. O que eu não posso esquecer? Que o meu ponto sempre será x e y, sendo primeiro o valor de x e depois o valor do meu y, ok? Então, em seguida, nós vamos observar aqui, ó, ponto B. Aonde está meu ponto B? Está bem aqui, ó. Em x, ele está em menos 4. Em x, ele está em menos 4, é o primeiro que aparece. E em y, Fontinelli, qual o valor que ele vai ter? Em y, o valor que ele vai ter é 0. Por quê? Toda vez que meu ponto está sobre o eixo x, y é 0. Olha lá. Toda vez que meu ponto está sobre o eixo x, o meu y é 0. E o inverso também é verdadeiro. Toda vez que meu ponto estiver sobre y, x é 0. Nós vamos entender isso melhor com o passar dos exemplos. Vamos pegar aqui um exemplo M para você visualizar. Olha aqui, ó. Em x, olha o que ele vai marcar aqui, ó. 2,5. Então, tá aqui, ó. Ponto M. Em x, ele é 2,5. E em y, olha aqui, ó. Quanto ele vai marcar? 1. Tá certo? Então, eu vou ter sempre uma referência e outra, ok? Olha aqui o G. Em x, o ponto G, 1,5. Em y, o ponto G, a referência em y é 2,5. Deu para entender a jogada? Então, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, ó, você vai fazendo exercício da sua lista aí de recomposição. Ok, olha. Coloca mais um aqui, o L. Ponto L. Qual é o ponto L? Menos 3 para x. E para y? Olha aqui, ó. Menos 2. Ah, Fontinelli, é só pegar na vertical para achar o x e na horizontal para achar o y, não é isso? Exatamente, meu garotinho. Só que, vamos pegar aqui, ó. O ponto D. O ponto D. Em x, ele está marcando bem aqui, ó. Em x. Então ele marca o quê? 0, na origem, ok? E em y? Em y ele marca o quê? 3, porque é o próprio ponto em que ele está aqui sobre o eixo y. Lembrando que eu falei agora para você o seguinte, se o ponto está sobre o eixo x, y é 0. Se o ponto está sobre o eixo y, x é 0. Olha aqui, ó, não acredito. É só isso, é Fontinho? Exatamente, meu garotinho. Besteira, cara. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, o C, só para a gente fechar. Ponto C. Você vai ter, então, ponto C em x, já está lá marcando 3,5. Em y, mas o meu ponto está
no eixo X, no eixo das abscissas, ou abscissa, para você não esquecer, não é assim? Onde é que ele vai marcar em Y, Fontinelli? Ele vai marcar lá na origem, olha lá, em 0. Lembra que eu falei? Se o ponto está sobre o eixo X, Y é 0. Tranquilo, garotinho? Então vamos lá. Você vai pegar agora a sua lista, a questão número 1 da sua lista de exercícios de recomposição, já aqui na lista de recomposição, e vai começar a fazer a lista 1. Logo, você vai ter um vídeo disponível com a resolução de todas as questões. Mas primeiro você tenta. Não adianta você chegar e ir fazendo junto com o professor. Não adianta. Tem que bater cabeça, forçar os seus neurônios, raciocinar e aí sim acertar. Beleza? Vamos lá então? Olha só. Continuando nessa ideia, quando nós falamos de função, nós sabemos que podemos construir esses gráficos aqui, né? Mas antes de falar propriamente disso, eu vou falar aqui para você, ó, que a minha função, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Y é igual a ax mais b. Nessa minha função y igual a x mais b, eu tenho alguns caras que a gente vai ter nomes especiais. Quem são esses caras? São o x, que é uma variável, e o meu y, que também é uma variável. Se ele é variável, ele pode mudar o seu valor. Só que a minha variável x, ela não depende de ninguém. É uma variável que a gente chama de independente. Independente. Para eu determinar o meu y, que é a mesma coisa de f de x, para eu determinar o meu y, eu preciso ter o valor do meu x. Tendo o valor do meu x, eu determino y. Então, eu vou chamar de dependente. Olha lá. Dependente. E aí, você já vai observar aqui o exemplo, olha. Quando eu vou pegar aqui o 2x menos 1, que é a minha função, f de x, lembrando, f de x é a mesma coisa que y. Quando eu pego essa minha função, eu tenho que observar o seguinte, olha. Eu determino o meu x para depois achar o valor do meu y. Como, Fontinho? Eu jogo nesse x aqui, ó, o valor que está aparecendo aqui para mim. Foi isso que foi feito aqui, ó. Jogou menos 2. Aí eu faço a continha. 2 vezes menos 2, menos 4, com menos 1 vai dar o quê? Menos 5. E aí eu passo a ter um ponto. Esse cara aqui é o meu ponto, é um ponto isso aqui, ó. Que eu tenho x igual a menos 2, y igual a menos 5. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Só que eu tenho alguns elementos lá na minha função que não são variáveis. Quem são esses caras? São os meus coeficientes. Coeficiente, a gente usa esse termo quando aquele valor não muda. Então, na minha função, o coeficiente linear e o coeficiente angular. Beleza? Olha só. Continuando aqui a sequência dos meus pontos, certo? Aqui eu vou chamar esse primeiro ponto que eu fachei aqui, ó, de ponto A. Então tá bem aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto A. A gente tinha menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. É o meu x e o meu y. Eu acabei de calcular. Puxa, mas o x eu não calculei. Exatamente. A gente normalmente utiliza esses valores que estão aqui para determinar o meu gráfico quando eu vou fazer por tabela. Então, o que eu estou fazendo aqui? O meu gráfico por tabela. E aí eu sempre pego quem? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Mas por que esses valores? Porque são os mais fáceis, tá certo? Eu não vou complicar aquilo que é fácil. Eu vou tentar fazer aquilo que é mais fácil. Então vamos lá, olha só. Ponto A está aí. E o ponto B? Como é que eu acho o meu ponto B? Eu determino menos 1, substituo no lugar do meu x e faço 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Tá aqui, ó.
menos 1 e menos 3. É o meu x e o meu y. Esse é o meu ponto B. Bora pro próximo. Ponto C. Agora é 0. Eu vou pegar esse 0 aqui, ó, e vou substituir no lugar do meu x. 2 vezes 0, 0. Com menos 1, menos 1. Quem é esse cara? É o ponto C. Onde? Aqui, ó. Esse aqui, ó, é o meu ponto C. Tá certo? Depois, o que eu vou ter? O meu ponto D. Pegar o valor de 1, jogar na minha função e achar o valor dele. E traçar meu gráfico, consequentemente. Então tá aqui o D. E por último, a gente vai pegar agora o ponto E. E vai pegar, vamos pegar sempre essa sequência, jogar o 2 no lugar do meu x, menos 1 igual a 3. Então, olha só, vamos relembrar aqui. Eu vou pegar sempre essa sequência aqui para fazer meu gráfico. Sempre. Tá certo? E aí, olha, com base nesse exemplo, você vai fazer igualzinho isso aqui, ó. Vai determinar o x, vai jogar o valor do meu x dentro da minha função, no lugar do x, e vai achar o valor de y. Você vai fazer a mesma coisa lá no seu material, na questão número 2. Tá certo? Tem um exemplo lá e depois vem as letras A, B e C para você fazer. O ponto você já sabe achar, olha lá. Nós encontramos como fazer o ponto aqui. Joga na 1 lá pra gente. Nós encontramos como fazer o ponto aqui. Na 2, aqui ó, nós já encontramos ele com a tabela. Como é que nós vamos fazer a tabela utilizando uma função? Dessa forma aqui, tá certo? Agora, nós vamos analisar um outro cara. Que cara é esse? Esse cara aqui, ó, o meu coeficiente. Joga na robótica. Isso, garotinho. Nós vamos analisar esse cara aqui, ó, o B, tá certo? Você vai ver como é fácil analisar esse cara em uma questão. Na verdade, prova de Enem sempre cai isso aqui e é muito fácil, normalmente, as questões que caem de função do primeiro grau. Vem comigo então, olha só. Nós já sabemos que a estrutura geral vai ser y igual a x mais b. Tá certo? Aí eu falo assim para você, vamos pegar um exemplo para a gente trabalhar em cima do exemplo. É y igual a 2x mais 3. Como é que a gente começa uma questão dessa? Aliás, vou colocar aqui mais 2 para ficar bonitinho. Olha só. De cara, eu já vou saber que essa minha questão, y e x, vai passar no ponto 2. Como é que você sabe disso, Fontenelle? Porque tem um cara aqui, nessa minha função, que é chamado de cagueta. Como assim? Ele entrega aonde o eixo vai cortar, o gráfico vai cortar o eixo y. Quem é esse cara? É justamente o B. O B entrega isso aí, olha. Ele está aqui, ó. B igual a 2. O B sempre mostra aonde o eixo y vai ser cortado. Sempre. Tá certo? Ah, mas eu quero resolver, Fontenelle. Olha lá. Você tem a forma lenta de fazer gráfico, que é essa aqui. Você já vai ter feito lá a questão número 2, né? Que é essa forma aqui, é a forma lenta. E a forma mais rápida de você resolver isso aqui é se você tiver 2 pontos, tá certo? Só que olha só, nós já encontramos um ponto aqui, que é o B. Falta só um ponto então. Então olha só, por essa forma eu não preciso fazer 5 pontos igual eu achei aqui. Basta eu achar mais um ponto. E esse um ponto que eu vou achar é um ponto que está sobre o eixo X. Ora, lá no início, eu falei para você o seguinte, toda vez que o meu ponto estiver sobre o eixo X, o Y é 0. Toda vez que o meu ponto estiver sobre o eixo X, o Y é 0. Lembra disso? Então, é isso que nós vamos analisar bem aqui, ó. Vamos pegar esse Y e falar que ele é 0. Por que já, Fontinho? Porque eu quero o ponto que ele vai cortar o eixo X.
Então, eu garanto logo que o y é zero. Ok? E aí eu vou achar o valor do meu x. Olha lá. 2x mais 2. Vou jogar o 2x para o outro lado. O 2x passa negativo. Agora eu vou pegar esse 2, vou passar dividindo. E aí, olha. Mais com menos, menos. 2 com 2, 1. O x é menos 1. Sabe o que eu achei, então? Eu acabei de achar um ponto. Que ponto é esse? O ponto em que eu tenho um x e um y. Qual era o ponto do meu x? Menos 1. E meu y, fontinho, ó. O meu y está aqui, ó. Eu não falei que ele é zero? Então ele vai entrar onde? Lá no meu ponto. Em zero. Por que você fez isso, Fontinelli? Eu fiz isso para achar esse ponto que corta o eixo x. Fontinelli, não entendi. Aqui é automático. Toda vez você vai fazer esse procedimento aqui. Você tem um ponto, que é o B, e vai achar o outro ponto. Esse outro ponto que você achar, para ser mais rápido, você vai achar o ponto que corta o eixo x. Que ponto é esse? Não sei. Mas quando você igualar a zero, vai aparecer o x para você encontrar. Só vai ter essa letra. E aí eu isolo o x, como a gente faz de costume, e acho o valor dele. Então eu tenho que o x é o valor que eu encontrei, que no caso aqui vai ser quanto? Menos 1. E o y vai ser quanto? 0. Então eu tenho um ponto. Aí olha, o meu gráfico. Eu tenho 2 pontos no meu gráfico. Joga na robótica. Eu tenho 2 pontos no meu gráfico. Se eu tenho 2 pontos no meu gráfico, o que eu posso fazer? Uma reta. Porque eu só preciso de 2 pontos para traçar uma reta. Fechou? Tranquilo isso aí? Com base nisso, principalmente com essa ideia de que B é igual a 2, você vai fazer a atividade número 3, que é para identificar o valor de B em cada uma dessas retas que passa aí. Beleza? E aí é muito fácil. Por quê, Fontinelli? É só você observar em que valor que a reta corta esse eixo. Ah, vamos chamar aqui de uma reta S. Se é a reta S, então ela corta em 2. Ok? Vamos lá então. Olha só. Nós podemos também, nós encontramos aqui o B, tá certo? Mostrei para você como é que você vai fazer o gráfico. Mas, às vezes, aparecem umas questões para você que você tem que encontrar esse A, tá certo? E esse A, ele às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Como é que é o meu A? O meu A, ele é chamado de coeficiente angular, certo? O coeficiente angular, ele é o meu A. Só que, olha, não é à toa que esse nome dele é chamado de angular, não é à toa. Ele tem alguma coisa a ver com o ângulo. Vamos analisar aqui, olha. Vamos pegar aqui, ó. Tá aqui meu y, tá aqui meu x e tá aqui a minha reta. Uma reta qualquer. Passando aqui pelo meu ponto 1. E bem aqui, ó. E bem aqui, ó. Meu 5 e aqui 3. Certo? E aí eu só tenho essas informações, por exemplo. Eu não tenho informação do meu, de onde corta o y. E não tenho uma reta. Então o que a gente pode fazer para achar o coeficiente angular? O coeficiente angular, como a gente falou anteriormente, ele é dado por um ângulo, ou melhor, pela tangente de um ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa. Aonde esse ângulo está, Fontinho? Aqui, ó, ângulo alfa. E aí eu tenho que lembrar uma jogadinha, que é o seguinte, a tangente, ela é Coca-Cola. Como assim, cara? O que tem a ver a Coca-Cola com a tangente? Aqui, ó, Coca. Você nunca vai esquecer disso.
A tangente é coca. O que é a tangente ser coca? Ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente em relação ao meu ângulo. Bora ver isso aqui, ó. O cateto oposto, aqui, ó, é esse cara aqui, ó. E o cateto adjacente, olha, o oposto, não está do outro lado do meu ângulo? Tá. E o adjacente é aquele que está adjunto, é aquele que está junto, é aquele que está coladinho. Ah, garotinho. Então, olha aqui, ó. Ele está coladinho, é o cateto adjacente. Quanto vale meu cateto adjacente analisando esse meu triângulo? De 1 a 5, eu tenho 4 unidades. E o meu cateto oposto vale quanto? Ora, o tamanho do meu cateto oposto equivale a essa altura aqui, 3. Então, meu cateto oposto é 3. Então, o meu alfa, o tangente do alfa, que é o meu A, nada mais é que o meu cateto oposto, que é 3, dividido pelo meu cateto adjacente, que é 4. Logo, eu posso falar, então, que o meu A é 3 sobre 4, ou 0,75. Fechou? Tudo tranquilo? Esse é o meu coeficiente angular. Então, nós analisamos aqui, ó, esse B. Como é que chama o B mesmo? Olha lá, ó, nós já vimos isso, hein? O B nós chamamos de coeficiente linear. Então, nessa questão aqui, nós matamos o coeficiente linear. Nós sabemos que ele é sempre aonde o eixo Y é cortado. E nós observamos também que o coeficiente angular é quando eu faço o meu triângulo, analiso o meu alfa, que é a tangente, a reta, né? O meu gráfico em relação ao eixo X. E aí eu faço o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aí tem um detalhezinho que eu tenho que observar, que é da forma mais rápida para você resolver, é o seguinte. Eu tenho uma classificação em relação ao tipo de gráfico que eu vou ter. Ele pode ser crescente, ele pode ser decrescente, ou ele pode ser o quê? Constante. Quem determina isso? Olha aqui, o ângulo, ou seja, o coeficiente angular, tá certo? Então, nós podemos ter 3 casos. Quando o meu A for positivo, esse cara aqui tem que ser o quê? Crescente. Quando o meu A for 0, esse meu gráfico aqui, ó, tem que ser paralelo ao X. Quando ele for negativo, o meu A, ele tem que ser decrescente. Então, vamos registrar isso aqui, ó. Vamos registrar o meu A. O meu A pode ser positivo, o meu A pode ser igual a 0, ou o meu A pode ser o quê? Negativo. Se ele for positivo, eu vou chamar de função crescente. Então, o teu A tem que dar positivo se eu olho que meu gráfico é uma função crescente, tem que dar positivo. O A igual a 0 é uma função quê? Constante. Ele não cresce e nem decresce. Tá certo? O A é 0. Ok? E A negativo, como é que fica, Fontenelle? É uma função decrescente. Observa que a minha função geral, aqui, ó, quando A for 0, y igual a ax mais b. Se o A é 0, esse cara aqui vai zerar, aí vai ficar um negócio esquisito, né? Pouco comum da gente encontrar. Vai ficar assim, ó, y igual a b. Não vai mudar em nenhum momento, tá certo? Se for crescente, vai ser tipo assim, ó, um exemplo aqui do A positivo, y igual a 4x mais 2. Ou, se tiver só assim também é, ó,
4x. Também é uma função crescente, porque o meu a é quem está com x, ele é positivo. Agora, um exemplo quando a é negativo, como é que a gente faz? Y é igual a menos 10x mais 2. Ou, simplesmente, menos 2x. Ele também vai ser o quê? Decrescente. Beleza? Tudo tranquilo? Lá no seu material, você vai ter, então, como resolver agora a questão número 4, que é para fazer os coeficientes. Aí você pode tentar resolver, tentando sempre encontrar o meu triângulo, tá? E a partir do triângulo, igual nós fizemos aqui, ó, a partir do meu triângulo, olha aqui o meu triângulo aqui, ó. Tiro os valores do cateto oposto do cateto que adjacente, ok? Bem, galerinha, nós matamos a ideia de coeficiente. Agora é com você. Você vai bater cabeça, tentar resolver as 10 questões que nós passamos para você e em seguida a gente vai vir com vídeo de resolução, tirando todas as suas dúvidas sobre essa listinha que eu passei para você. Beleza? Fica com Deus, até a próxima e fui!